Olá, queridos alunos! Hoje nós viemos para uma aula teórica da parte cultural da Emília-Romanha. E nós vamos falar especificamente de uma cidade. Ela se chama Rímini, tá? Escrevi aqui e aqui, Rímini. Nós vamos contar um monte de curiosidades sobre Rímini, todas elas muito interessantes. Espero que seja para vocês também. Então, vamos começar. Primeiro eu vou mostrar no mapa onde fica Rímini. Rímini está aqui, naquilo que eu falei para vocês, que se chama Riviera Romagnola, que é o lugar de praia, tá? Então, Rímini está aqui, é uma cidade bem grande, não é a capital da Emília-Romanha, que nós não chegamos na capital ainda, que é Bolonha. Nós vamos falar hoje de uma cidade muito importante para duas épocas especificamente e até para a atualidade. Mas nessas duas épocas que eu vou focalizar hoje são na época do Império Romano e na época entre Idade Média e Renascimento. Então, vamos começar. Existem construções maravilhosas em Rímini que são testemunhas destas duas épocas que eu disse para vocês. Então, vamos começar logo pela fundação da cidade de Rímini. Nós vamos, para isso, voltar no 268 a.C., quando o Senado romano resolveu criar uma colônia estratégica neste lugar, tá? E esta colônia, num lugar estratégico para o Império Romano, se chamava Ariminum. E desta época, nós temos construções, como eu disse para vocês, maravilhosas que sobreviveram ao tempo. Então, eu vou mostrar para vocês algumas delas e algumas delas eu vou colocar aqui para vocês conhecerem. Este daqui é um dos mais importantes e fica no centro da cidade de Rímini, que é o Arco de Augusto, do imperador Augusto. Este é o Arco de Augusto. Depois, nós temos a Ponte de Tibério. Depois eu vou postar para vocês conhecerem a Ponte de Tibério, que é utilizada até hoje, sem nenhuma rachadura, sem nenhuma queda de nenhum veículo. Então, eram construções fantásticas, eram construções potentes. E uma outra desta época, uma outra testemunha desta época, foi encontrada há razoavelmente pouco tempo, em 1980, acho que 1989, numa escavação para arrumar a parte urbana de Rímini, eles encontraram a casa do cirurgião. Esta casa do cirurgião, depois eu vou postar aqui também para vocês. Tem um piso inteirinho de mosaicos romanos e foram encontrados aqui nesta casa do cirurgião, por isso que eles sabem que o último morador daqui era um cirurgião, 150 objetos para cirurgia.
instrumentos cirúrgicos. Depois eu mostro para vocês também a foto dos instrumentos que hoje estão no museu da cidade. Esta época do Império Romano foi fantástica. E por que os romanos queriam fazer uma colônia chamada Ariminum neste local? Porque era de total importância para o exército deles. Vocês sabem, já aprenderam em história que o exército romano andava a pé. E para isso eles tinham que ter boas estradas. E eles eram especialistas em fazê-las. Então, justamente em Rímini, se juntavam duas importantes estradas. Havia a Flamínia, que levava de Rímini até Roma. E havia Emília, que começava em Rímini e atravessava a Emília-Romanha até Milão. Em alguma próxima aula eu falarei mais especificamente sobre estas estradas romanas, certo? E o lugar que eles criaram esta colônia, Ariminum, era fantástica, porque tudo estava ao alcance deles. Primeiro, uma saída para o mar. Que mar? Já falei para vocês, Mar Adriático, tá? O Mar Adriático. E Rímini foi fundada na foz do rio Maréquia, que antigamente também chamava Ariminum. O rio chamava Ariminum e a colônia Ariminum. Hoje, a cidade de Ariminum passou a ser Rímini e o rio se chama Maréquia, tá? E olhem que lugar estratégico. Rímini fica perto do mar, está na foz de um rio, está vizinha a esta cadeia de montanhas, que são os Apeninos, e está bem próxima do início da planície padana, certo? Depois eu focalizo este mapa melhor para vocês, tá bem? Como nós já fizemos em aulas anteriores. Esta época do Império Romano foi fantástico, o desenvolvimento de Rímini. E uma outra época que foi maravilhosa para o desenvolvimento desta cidade foi entre a Idade Média e o Renascimento. Entre a Idade Média e o Renascimento, nós temos uma pessoa que foi o diferencial para o desenvolvimento e a transformação de Rímini. Esta pessoa aqui, ó. Ele se chama, será que dá para ver? Ó, ele se chama Sigismundo Pandolfo Malatesta. Porque aí a família poderosa que reinava sobre Rímini e parte da Romanha era a família Malatesta, tá? Assim como em Florença era a família Médici que reinava, em Rímini era a família Malatesta, certo? E ele foi responsável por muitas construções que estão em pé até hoje no seu melhor estado. Em Rímini, particularmente, ou seja, na cidade,
tem duas construções desta época que são fantásticas. Essas duas construções são belíssimas e fortíssimas, que estão em pé até hoje na sua melhor glória, tá? Ou seja, hoje este castelo é um museu que fala sobre Federico, principalmente sobre um expoente da Emília-Romanha, que é o diretor de cinema Federico Fellini, tá? E a Biblioteca Malatestiana, que é até hoje uma linda biblioteca, tá? Claro, todos sob supervisão do patrimônio da Emília-Romanha, todos muito bem cuidados, certo? Quando saímos da cidade de Rímini e vamos nos entornos, no interior de Rímini, ainda graças a este homem da família Malatesta, existem aproximadamente 15 construções fantásticas. Ou são castelos, ou são fortalezas, ou são borgos fortificados, ou são torres, porque aí se chamava Senhoria de Malatesta, ou seja, é o território dos Malatesta, tá? Da família. Então a família ficava distribuída neste interior de Rímini. E é muito lindo de ser conhecido esse espaço, porque cada castelo, cada fortaleza tem a sua história particular, tem as suas lendas particulares, algumas verdadeiras e outras fictícias, que eu já vou falar para vocês, tá bom? E essas fortalezas são belíssimas para serem visitadas, tá? Então, cada uma dessas, ó, depois eu mostro para vocês separadamente no vídeo. Cada uma dessas é uma fortaleza, é um castelo, é um borgo fortificado daquelas cidadezinhas muradas. Então, são maravilhas a serem conhecidas no interior de Rímini, certo? E agora, essas curiosidades são assim, ó. No vale que forma o rio Maréquia, tem 4 dessas construções separadas, assim, a poucas distâncias uma da outra, no vale do rio Maréquia. E mais ou menos, deixa eu ver, 15, não, são 15 no total. 11 no vale do rio Conca e 4 no vale do rio Maréquia. São maravilhosas. Vou falar o nome de algumas delas. Montefiore Conca, Verrucchio, Monte Belo, Monte Gridolfo, Coriano, Monte Escudo, San Clemente, são muitos, cada um com uma característica. E agora eu vou contar para vocês quantas histórias que eu mesma fiquei conhecendo quando eu visitei este lugar. São histórias, como eu disse para vocês, algumas verdadeiras e algumas fantásticas. Tem histórias sobre tudo, desde amores infelizes, quanto amores felizes, como histórias de fantasmas. Isso mesmo, fantasmas. E tem um lugar específico que é este. Ah, eu esqueci de mostrar para vocês outros.
como tem 15 ao todo, são muitas fotos de muitas fortalezas, de muitos castelos, e todos ligados à família Malatesta, tá? Cujo Sigismundo Pandolfo Malatesta tinha um arqui-inimigo que era Federico de Montefeltro, e eles eram vizinhos. Então vocês já pensaram quantas guerras entre eles, tá? E até hoje todos esses castelos estão totalmente preservados. E tem uma curiosidade, que é neste lugar aqui, que dizem que existe um fantasma. Isso é a história para quem acredita em fantasma, né? Este fantasma é de uma menina. Esta menina se chamava Gwendalina Malatesta e ela nasceu albina. E naquela época, entre a Idade Média e o Renascimento, era um sinal de algo ruim nascer albino. Era um sinal de bruxaria, alguma coisa. Então, a mãe da Gwendalina tingia o cabelinho dela para que ela não parecesse albina. E a tinta dava uma coloração diferente e o cabelinho ficava azul e o olhinho da menina era azul. E aconteceu um incidente muito sério com a menina que brincava dentro das paredes do castelo num dia de tempestade, correndo atrás de uma bola. A bola caiu num fosso, num espaço do castelo e a menina desapareceu. Então, até hoje, dizem e visitam este lugar fantástico e fantasmagórico, e para conhecer o fantasma da menina que se chama Azzurrina, mas o nome dela é Gwendalina, mas esse daí é o apelido. E Azzurrina quer dizer azulzinha. Depois eu mostro para vocês aqui este fantasma. Se é que existe, não sabemos, né? Gostaram da história? Então, até a próxima.